Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra. Nós contemplamos claramente porque o Senhor, nos últimos tempos, a palavra diz que ele haveria de expor tudo aquilo que estava oculto, vem a ser revelado. Não há nada que há escondido que não seja conhecido. Tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto dos telhados. Aquele que governa uma província, em primeiro lugar, importa antes obedecer a Deus, e que é o temor, é o princípio da sabedoria. E o único fundamento que se alcança a Deus para governar segundo aquilo que é a base do seu trono, segundo a justiça, a equidade, a imparcialidade e exercer o direito, é segundo a verdade, que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que rejeita a Jesus Cristo, a palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o Deus Altíssimo disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aqueles que rejeitam este fundamento e deixam outros fundamentos, assim como declaram que o Estado é laico, não há paz, há espada. Por isso nós temos contemplado tamanha ruína e destruição para aqueles que assim perseveram e, consequentemente, o povo que está desnorteado de um lado para o outro, porque Jesus ele sempre nos ensina que quando se fala em meio ao povo, ele sempre dava o alimento que não perece, o alimento que muitos não investem, aquele que entra pelo ouvido e penetra o íntimo e nos desenvolve um caráter aperfeiçoado que só pode ser possível através dele. E muitos, por não ter este caráter bem aperfeiçoado pelo Senhor, não são benfeitores em prol do povo, mas são malfeitores. Queiram demonstrar resultados, mas na verdade estão destituídos, obreiros desqualificados para qualquer boa obra, porque o seu caráter é sempre inclinado a toda maledicência e reprovado pelo Senhor. Ainda que queiram falar de segurança, na verdade fazem aliança com o mal, e aquele que faz aliança com o mal se torna também um bandido, um malfeitor, um ladrão e roubador. Ainda que queira demonstrar que está havendo resultado, na verdade ali é só erro e engano e toda espécie de imundícia. Ainda que sacie a fome do povo, assim como Jesus entrava com alimento espiritual e depois despedia o povo com alimento para o estômago, na verdade não se preocupa nem mesmo com o alimento que supre o estômago, como também não há o alimento espiritual para a conservação da alma. Não tem zelo pela sua alma e ainda procura desencaminhar todo o povo, aceitando toda espécie de imundícia. Mas o Senhor, ele é dono de toda a terra, e nos últimos tempos a palavra diz que, por conta da sua imparcialidade, ele permitiu com que os maus habitassem sobre a face da terra e que até
seria bem-sucedidos, porque a palavra diz que tudo se sucede a justos e injustos, até que chega o tempo dele trazer juízo sobre a terra, aonde aqueles que estão, na verdade, segundo outros fundamentos, seja aqueles que saem para ir na terra, no Monte das Arábias, aqueles que vão segundo a Babilônia, tanto aqueles que estão sempre a invocar os seus deuses, aqueles que confiam na sua deusa, todos os que se opõem à verdade e a Jesus Cristo desfalecerão. O Senhor é aquele que nos diz, Ele está fazendo os emudecer, muitos serão acometidos de pragas descritas, porque tem acrescentado na palavra, e aquilo que se acrescenta, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, cidade santa, Jerusalém celestial do alto, jubilosa. Por isso, haverá entre todos os governantes na terra, governantes de todas as áreas, até mesmo aqueles dizem que são da área eclesiástica, mas na verdade o Senhor não os conhece. Muitos haverá infartos, mortes súbitas, quantidade enorme de câncer de garganta por conta da sua própria imundícia que se acumulou segundo os espíritos imundos, aqueles que gostam de alimentar de sangue, tudo ocasionará pragas em seu próprio corpo que não há medicina que o cure. Pode queimar todo o dinheiro que acumularam durante o tempo em que adquiriram, seja lícito como ilícito, e não haverá cura para vós. Muitas tromboses, pés, pernas amputadas, secamento do olho direito, assim como a palavra diz, segundo a sua própria arrogância, porque o Senhor é aquele que conhece as suas atitudes e sabe daqueles que pereceram, assim como perecem por conta das vossas heresias, pois conheceram plenamente a verdade e quiseram se opor, amaram o prêmio da injustiça, receberam a vossa recompensa, segundo aquilo que é levado entre vós, e o Senhor é aquele que trará e fará com que vós não poderão mais assumir os seus cargos. Assim vos diz o Senhor, muitos serão levados à sepultura, porque o Senhor não muda e assim Ele fará.